Federal lá na cidade, a prefeita ansiosa, aguardando a nossa visita. Então, são investimentos importantes, além de hoje nós vamos aqui autorizar mais de 16 milhões e 600 mil reais do ProJovem aqui do estado do Amazonas. Serão 2.760 jovens que serão beneficiados em 17 municípios, inclusive Manaus, a grande maioria deles. Quero aqui agradecer a presença da Zara, do estado de Manaus, do estado do Amazonas. Vamos ter agora 2 novos campos de institutos federais, mais um novo campus de uma universidade, creche, escola, transporte escolar do governo do presidente Lula através do Ministério da Educação. Então, eu estou muito feliz de estar retornando aqui ao estado e fazendo entregas importantes em nome do nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Abrindo agora uma pergunta. Vamos, gente. Alguma pergunta? Tudo bom, ministro João Paulo da TV Encontro das Águas. Gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre esse investimento aqui no estado do Amazonas. A gente sabe que abrange diferentes empresas no Polo Industrial de Manaus. Como é que vai ser essa parceria também com o INFAM, esse polo agora, né, que vai ajudar nesse desenvolvimento tecnológico? Se o reitor também puder falar, né, dessa integração. Obrigado. Bom, esse foi um compromisso, repito, nós temos uma lei federal chamada Lei da Informática, onde há uma redução na carga tributária, principalmente IPI, ICMS e também para importação de produtos para as empresas aqui instaladas aqui em Manaus e no estado do Amazonas. E a Samsung assumiu, fez um acordo de compromisso por 5 anos e a contrapartida dele foi, uma das contrapartidas foi o investimento na construção desse equipamento, que repito, é um centro de desenvolvimento, de pesquisa, tecnologia, porque é a área focada hoje na Zona Franca de Manaus, para formar tanto profissionais de graduação, técnicos, pós-graduação, nessa área de robótica, inteligência artificial, tecnologia da informação. Então nós temos aqui uma estrutura, como vocês podem observar, onde foi investido quase 30 milhões de reais, onde também o reitor Jaime pode complementar mais profundamente sobre o impacto que significa isso aqui, não só para a cidade de Manaus, mas para a formação dos nossos profissionais, principalmente da nossa juventude. Então esse para mim é um dos equipamentos importantes, eu fiz questão de vir aqui entregar oficialmente em nome do presidente Lula. Reitor. Bom dia a todas e a todos. Então, esse projeto faz parte do nosso polo de inovação tecnológica, onde o prédio é uma das fases do projeto. O projeto visa capacitar profissionais de 3 cursos de graduação: engenharia de software do campus Manaus Zona Leste, controle e automação do campus Distrito e análise e desenvolvimento de sistema do campus Manaus Centro. Então, visa capacitar mão de obra qualificada para atuar no mercado de trabalho na área de tecnologia, indústria 4.0, robótica, tudo as ações que o nosso polo industrial realmente necessita. Então, é uma proximidade, é uma parceria público-privada que coloca nossos estudantes junto ao mundo do trabalho e traz para dentro da academia as necessidades de soluções para esse mundo do trabalho. Certo? Então, nós temos hoje para mais de 30 projetos sendo desenvolvidos com a área da informática. Eu quero também cumprimentar aqui o Bosco Saraiva, nosso superintendente da SUFRAMA, que coordena as ações da política da lei da informática, e o Instituto Federal do Amazonas, junto com o FANTA, o nosso reitor Pulga, aqui da Universidade Federal do Amazonas, junto com a Universidade do Estado do Amazonas, somos os entes públicos que mais recebemos incentivos do Polo Industrial de Manaus. Certo? Então, é uma obrigação da empresa, mas tem que ter a contrapartida da instituição para que essa formação seja feita da melhor forma possível. Lembrando também que, pela lei, a necessidade da obrigatoriedade de investir em pesquisa, inovação, 5% do faturamento das empresas. Então, também, repito, para que as empresas possam ter os benefícios fiscais, que isso é um recurso que a União deixa de receber, o Estado, e, em contrapartida, precisa investir em inovação, em tecnologia, em pesquisa, e esse é o resultado dessa parceria, o resultado dessa lei importante para o país e principalmente para a região do Amazonas. Ministro, bom dia. Gabriel Abreu, da STV Norte, SBT. Queria que o senhor falasse um pouco dessa vigência. Essa lei, que acabou de falar, dos 5%. O
Só que em específico a gente está falando de uma única empresa, a Samsung. Como é que está o diálogo com essas outras empresas que também estão instaladas aqui no Polo Industrial de Manaus para ajudar a desenvolver esse polo industrial? E aí eu queria que o senhor falasse também qual seria a contrapartida em relação da Prefeitura de Manaus em relação ao ProJovem, porque tem uns asteriscozinhos aqui e isso chamou a atenção da gente e queria que o senhor explicasse, por favor. Olha, os municípios são parceiros, primeiro com a seleção dos jovens, uma parceria muitas vezes na infraestrutura para receber os nossos jovens para o ProJovem. Lembrando que o ProJovem ele é focado para jovens de 18 a 29 anos que não têm o ensino fundamental completo. Né? Então, a prioridade são municípios onde tem alta taxa de analfabetismo, alunos que não se formaram, não concluíram o ensino fundamental. Então, a parceria, eu sempre digo, qualquer política pública do Ministério da Educação, a importância da parceria com o município e com os estados. Até porque quem está lá na ponta, executando a política do ensino médio, do ensino fundamental, do ProJovem, da educação de jovens e adultos, é o município e o estado. Então, para nós é importante o regime de colaboração federativa. Eu quero aqui agradecer ao prefeito Davi aqui, a parceria importante aqui no estado de Manaus. A primeira pergunta foi se todas as empresas são obrigadas que quiserem usufruir dos incentivos fiscais, da redução tributária, principalmente na área da informática, eles são obrigados a investir os 5% do seu faturamento em pesquisa e inovação durante 5 anos. Então, isso é uma lei, né? Claro que deve ter algum acompanhamento de parte tanto do Estado como da União, mas para ser beneficiário da lei precisa ser feito esse investimento. Obrigada, gente. Só para falar alguma coisa? Pode falar. Não vou interromper, até porque o senador Eduardo Braga também deve falar sobre isso. Veja a importância da reforma tributária que o presidente Lula foi o grande mentor de tudo isso. Garante para a gente, só a Samsung no ano passado foi 750 milhões de P&D. Entre universidade, entre parcerias e próprio instituto deles. Fora as outras empresas de bens de informática, que do faturamento é 5 pontos percentuais, dos quais dá 1,5 bilhão por ano para investir em conhecimento, para investir em pessoas jovens como estão aí, para que eles saiam daqui e vá para casa fazer programação. Hoje o programador, e isso foi um programa feito nos Estados Unidos pelo Obama, que nós estamos tentando implantar aqui no P&D, tem que programadores jovens, né, têm as suas, o seu serviço comprado pelo telefone celular, para outros locais onde são implantados. São jovens, e a grande maioria são jovens. Então, a importância que teve a relatoria do senador Eduardo Braga e o compromisso do presidente Lula, que disse ao ministro Haddad, eu não aceito que se dê 1 centímetro a mais para a Zona Franca, mas não se tira 1 milímetro dela em relação a isso. Isso garante 1,5 bilhão ano de P&D para investir em jovens, em inovação tecnológica e conhecimento. E a gente sabe que a educação, a importância da educação sem o conhecimento nós não teremos desenvolvimento. E a Amazônia, ela tem que ser conhecida por nós primeiro, tudo que nós temos, para poder ser beneficiada sustentavelmente. E isso que o P&D pode fazer pela Amazônia. Ministro, nós somos muito gratos à Vossa Excelência e ao presidente Lula por respeitar, ter um carinho todo especial pelo Amazonas, e aqui todos nós somos testemunha desse carinho especial. No governo do Lula e da presidente Dilma, a Zona Franca acabaria em 2013. Prorrogou por mais 10 anos a pedido do senador Eduardo Braga, na época que ele era governador. Depois, eu, governador, e o Eduardo, senador, mais 50 anos. Até 2073, nós temos essa garantia. E o legado que o distrito pode deixar é o conhecimento. E é através do P&D e através dessa parceria que a Samsung tem com vocês, e é necessário que a Samsung invista mais dentro do IFAM e dentro das universidades que nós temos no estado do Amazonas. Eu queria só colocar isso, ministro, porque é uma importância muito grande. Parece coisa pequena, mas não é pequeno, é grande demais e é um volume muito grande de recursos. A gente tem mais uma pergunta, né? Uma palavrinha aqui. Ele vai fazer. Se o senhor quiser falar, pode falar. Eu apenas queria complementar
e esclarecer alguns. Ministro, aqui nós temos a lei da Zona Franca de Manaus. E dentro da lei da Zona Franca de Manaus, nós temos a questão da lei de informática. A nossa lei de informática ela é diferente da lei de informática do resto do Brasil. Quem monta uma empresa de informática em São Paulo, por exemplo, para produzir celular, paga só 4% de P&D. Mas para vir para a Zona Franca, ela tem que pagar 5%. Exatamente para que a gente possa ter mais recursos, como foi dito pelo Omar, para investimentos em inovação tecnológica, pesquisa, ciência e desenvolvimento. Eu creio que a parceria que está acontecendo hoje, o Bosco Saraiva está aqui, o reitor da UFAM também está aqui, o reitor do IFAM está aqui, ela é muito importante continuar, porque este é um segmento que é a de formação de mão de obra dentro do P&D. E o governo federal precisa insistir com as empresas, porque é óbvio, cada empresa tem seu próprio instituto. A própria Samsung tem um instituto dela, o CID. Mas, quando ele investe no seu próprio instituto, ele está investindo em produtos de desenvolvimento tecnológico para a própria empresa. Quando ele investe na formação geral de mão de obra, como nós estamos investindo aqui, em parceria com a Samsung, nós estamos disseminando conhecimento para que nós possamos produzir mais jovens engajados com a indústria 4.0. Portanto, a reforma tributária tem esse papel, tem essa importância, e a política pública na formação e na estimulação desse recurso é fundamental até para que nós possamos dar respostas na área de segurança pública. Porque o senhor sabe que o nosso grande desafio aqui é uma fronteira em que nós vamos estar perto dela hoje em Erunepé, daqui a pouco inaugurando no IFAM, onde lamentavelmente 70% da droga que é traficada no mundo inteiro passa pelo nosso estado. E isso causa um grande estrago social, um grande estrago na segurança pública, e não é apenas com polícia, com segurança, com repressão, com prisão, com condenação. É, acima de tudo, com investimento na educação que nós vamos dar uma resposta e dar um futuro melhor para o nosso jovem. Portanto, hoje, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento o presidente Lula, porque hoje nós damos mais um passo na direção correta, inaugurando essa unidade do IFAM aqui em Manaus. Eu, que sou ex-aluno da Escola Técnica Federal do Amazonas, eu fico muito feliz, fico muito feliz em ver a antiga Escola Técnica Federal, agora o IFAM, avançando na qualidade de ensino e na inovação tecnológica. Muito bem, fechado. Ministro, com base exatamente no que o senador Eduardo Braga acabou de falar, diante desses desafios logísticos, não é, e sociais que nós temos aqui no estado do Amazonas, vocês estão indo lá para Erunepé, como é que expande para outros locais de difícil acesso até, de cidades com pouca internet, com educação de baixa qualidade, por conta das distâncias? Como é que vocês pensam em chegar nesses pontos críticos do estado? Olha, o presidente Lula tem uma política, acho que na história do Brasil, quem mais interiorizou, quem mais expandiu os nossos campos, tanto de universidades como de institutos federais, foi o presidente Lula. É bom lembrar que antes do presidente nós só tínhamos 140 campi de institutos federais no Brasil. Hoje nós vamos chegar com esses 101 novos campos, nós vamos chegar a 785 campos espalhados, e queremos chegar a 1.000, ele já disse isso. O Amazonas está ganhando mais 2 campos novos, um em São José do Içá, Santo Antônio do Içá, Santo Antônio até meu padroeiro, lá na minha cidade, Santo Antônio do Içá, e o outro é Manicoré. Então estamos ganhando 2 novos campos, já estão em processo de licitação. A gente tem procurado sempre, conversando com o reitor, onde a gente puder já adiantar os custos de algum prédio cedido pela prefeitura, ou cedido pelo Estado, para que a gente possa adiantar e não esperar a conclusão da obra, para que a gente já possa ofertar oportunidade para esses jovens. Então, chegar mais perto da nossa juventude, como também vamos ter mais um campo também da nossa universidade, em São Gabriel da Cachoeira. Então, e vejo já quase na divisa ali, da região do Amazonas. Então, são investimentos importantes, fora foi o que o presidente Lula decidiu.
além da expansão, é preciso consolidar aquilo que já existe. Por exemplo, campos que está faltando ainda, campos que está faltando ainda restaurante para os estudantes, que ainda está faltando algum prédio de sala de aula, está faltando ainda algum laboratório. Então, fortalecer então, o PAC, no novo PAC de investimento da educação, nós temos a consolidação dos nossos institutos e universidades, como também a expansão. E dentro da educação básica, é um esforço enorme que nós estamos fazendo, pactuado com os municípios e os estados brasileiros, em 3 frentes. Primeiro, é melhorar a qualidade da aprendizagem das nossas crianças e jovens. Por isso, nós criamos um programa Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Eu digo que isso é um dos principais legados que o presidente Lula pode deixar para o nosso país. Porque se uma criança não aprende a ler e escrever na idade certa, que é o final do 2º ano do ensino fundamental, a gente pode comprometer todo o processo educativo ao longo dos anos da educação básica dessa criança ou desse jovem. Então, esse é o primeiro ponto. Todos os estados da Amazônia aderiram, aliás, todos os municípios, o estado aderiu. Nós estamos hoje repassando recursos para a formação de professores, para material didático, o incentivo da leitura nas escolas, para avaliação. Hoje, pela primeira vez, a gente tem uma avaliação censitária por aluno, por município, por escola no Brasil, padronizado no Brasil inteiro. Aliás, agora, recentemente, fizemos um reconhecimento dos esforços desses 2 primeiros anos do programa, dos municípios e do Estado. Aliás, o município de Manaus ganhou o selo ouro por essa iniciativa. Esse é um ponto. O segundo ponto é a escola de tempo integral. Nós compreendemos que a escola de tempo integral é o melhor modelo, onde o jovem possa passar o dia inteiro na escola, fazer as refeições, ter a complementação escolar, praticar um esporte, fazer um curso de língua, um curso de informática. Então, nós estamos, só aqui no estado do Amazonas, já investimos quase 160 milhões de reais para estimular, para induzir a um aumento de matrículas de tempo integral na educação básica. Já aumentamos mais de 26 mil matrículas no primeiro ano, e temos um compromisso agora de a meta é 1 milhão de novas matrículas por ano no Brasil. Esse é o segundo ponto. O programa de conectividade, garantir que até o final de 2026 todas as escolas públicas da educação pública no Brasil, do ensino básico, estejam conectadas, seja por fibra ótica ou seja por satélite. E está todo em processo. Pela primeira vez, os senadores são responsáveis pelo FUSH, que é o Fundo da Universalização do Sistema Telecomunicacional. Nunca tinha sido usado um centavo para a conectividade das escolas. Pela primeira vez, nós estamos usando esse dinheiro para conectar escolas. E em breve, o presidente vai estar visitando escolas conectadas já com recursos investidos no governo federal. Então, a meta é, até o final de 2026, todas as escolas estarem conectadas. E garantir que reduzir a evasão escolar. Nós sabemos que é um dado que nós precisamos ter conhecimento desse dado, imaginar que 62 milhões de brasileiros não concluíram a educação básica no Brasil. Estou falando de quase 1/3 da população. Isso se deve muito pela evasão escolar. Quando o presidente Lula criou e os deputados e senadores aprovaram o PEC de meia, é exatamente para dizer que nós não queremos nenhum aluno fora da escola. Hoje, o Estado da Amazônia está sendo beneficiado por mais de 140 mil jovens. Que eu digo, Omar, que não é um programa financeiro, o PEC de meia, é um programa educacional, que tem duas grandes contrapartidas do jovem. Primeiro, tem que estar na sala de aula, com frequência de 80% de frequência de sala de aula. E segundo, tem que passar de ano no final do ano. É um estímulo, é um incentivo. É porque muitas vezes o jovem abandona a escola porque precisa trabalhar para ajudar a renda familiar. Então, um conjunto de... A gente sabe as desigualdades que é a região norte do Brasil. A gente precisa tratar desigualmente os desiguais, porque, por exemplo, se for olhar a conectividade na região norte do Brasil é metade das escolas, é metade da região sul do Brasil. O custo amazônico também é muito mais alto do que o custo de outras regiões do Brasil. É por isso que nós aumentamos agora o valor do transporte escolar para ribeirinhos e marítimos. O aviário, o aquaviário, nós aumentamos 50% o valor comparado com o transporte terrestre. Então, o custo de você construir escola em determinadas regiões da Amazônia às vezes chega a dobrar, ou triplicar, às vezes o material precisa de avião para chegar à construção ou levar o profissional. Então, todos esses pontos hoje nós estamos avaliando, porque é necessário então olhar, e o presidente Lula tem colocado isso claramente, a prioridade e o olhar especial que ele tem dado à região norte e principalmente à região da Amazônia. Obrigada. Portanto, que a Copa vai vir para